Glória a Deus. Vamos meditar na palavra, amados, nesse momento. Palavra do Senhor. No livro do Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo de número 22 é a meditação dessa noite. O desejo do meu coração é que você consiga se aquietar agora e ouvir a voz de Deus pela sua palavra. Amém? Que eu seja apenas instrumento, um vaso de Deus para facilitar que esta palavra encontre lugar no seu coração. Mas vai depender de você, de querer dar ouvido a esta palavra, de abrir o seu coração, para que o Espírito Santo possa falar conforme Ele quer falar. Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Mas você deixa a sua Bíblia aberta aí, para você acompanhar a explanação da mensagem. Gênesis capítulo 22, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Até aqui, por enquanto. Deixa a sua Bíblia aberta. Senhor, nós pedimos agora a tua unção e a tua bênção para esta palavra. Que o Senhor possa agora, através do teu Espírito Santo, fazer com que esta palavra forneça vida. Que a vida de Jesus agora, Senhor, possa encontrar lugar na vida de cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem. Quebra toda a barreira espiritual. Amém, Jesus. Manifesta a sua glória, manifesta a tua salvação, manifesta o teu consolo, a tua cura, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero continuar falando sobre Abraão. Eu já falei sobre Abraão algumas vezes nesse ano. E hoje eu quero falar com vocês sobre um outro aspecto. Enquanto eu tomo uma água aqui. Eu quero falar sobre um outro aspecto muito importante da experiência de Abraão com o Senhor. E a gente vai perceber que Abraão, ele vai assim, nesse momento, ter a maior da experiência com o Senhor. E eu coloquei um título na nossa mensagem, nessa mensagem de hoje, que é o maior desafio de Abraão. O grande desafio de Abraão na sua caminhada com o Senhor. E o Senhor apareceu para Abraão a primeira vez, foi lá quando ele morava ainda em Ur dos Caldeus. E foi lá que o Senhor fez a ele a promessa, para que ele saísse da sua terra, né? Falamos sobre isso outro dia, e fosse para um lugar que o Senhor iria mostrar a ele. E ele obedece ao Senhor. E Deus faz uma promessa a ele que vai fazer dele uma grande nação. Que ia formar através dele uma família na terra, para que através dessa família Deus pudesse cumprir o seu plano de enviar o Salvador, o Messias, o resgatador da humanidade. Mas o início do cumprimento dessa promessa se daria
com o nascimento do seu filho, porque se ele não tivesse filho, não teria como ter herança, não teria como se multiplicar. Então, o início dessa promessa se daria com o nascimento do seu filho, que se chamaria Isaque. Né? E isto se tornou assim, uma prova de fé, de paciência, muito grande na vida de Abraão. Abraão teve que ter muita perseverança até o cumprimento, até o início do cumprimento da promessa de Deus. Afinal de contas, todos nós sabemos, a esposa de Abraão, Sara, era estéril. Nunca havia gerado. Né? Por isso que se tornou a vida de Abraão, ele vai passar por muitas provas, por muitas situações assim, de desespero. Foram 25 anos, né? O tempo que eles tiveram que esperar para o cumprimento dessa promessa que era o nascimento de Isaque. Né? E foi um tempo, como eu disse, de muita prova, tempo de muitas lutas, foi um tempo de muitas dúvidas, de muitos erros, foi um tempo de decisões precipitadas, né? Mas podemos também ter a certeza que foi também um tempo de grandes experiências com Deus. Abraão teve grandes experiências com Deus nesses 25 anos que durou aí para que o Isaque viesse a nascer. Né? Mas por fim chegou o tempo do cumprimento dessa promessa, o tempo do nascimento do seu filho, seu descendente. Isaque nasceu. Né? E com a chegada de Isaque, chegou também um tempo de tranquilidade, vamos dizer assim, na vida de Abraão. Porque se ele vivia um tempo atribulado, né, de incerteza, de dúvida, de decisões erradas, agora acabou. Agora chega Isaque e chega com isso também agora um tempo de estabilidade na vida de Abraão. Eu diria assim que tudo estava no lugar. Tudo estava agora acontecendo bem, tudo indo muito bem. Isaque crescia, cheio de vida. Eu imagino que Isaque era a alegria da casa. Todas as pessoas que vinham visitar, né, e Abraão certamente ia contar a história. E olhava para Isaque e falava, tá vendo esse Isaque aqui? Ó? Esse aqui é um milagre de Deus. A minha esposa não podia gerar. Olha que motivo de evangelização Abraão tinha. E imagino que ele usou isso o tempo todo. Portanto, havia agora, Abraão estava vivendo a promessa de Deus cumprida. O nascimento do seu filho, que gozo, que alegria eles estavam vivendo. E agora eles estavam também habitando na terra que o Senhor havia prometido. Aquela terra que o Senhor falou para ele que ia mostrar, Deus já mostrou. Ele já estava habitando nessa terra ali, né? E Deus era com ele, e tudo que ele fazia, Deus prosperava. Abraão se tornou o homem mais rico do seu tempo. Ou seja, Abraão, ele confiava plenamente em Deus. Abraão confiava ao ponto das batalhas que ele ia e os despojos que ele trazia para casa. A Bíblia diz que ele dava o dízimo de tudo que ele conquistava. Então, Abraão tinha um relacionamento com Deus em todos os aspectos. Era uma vida espiritual completa, abençoada. Abraão conhecia Deus, Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus. Abraão reconhecia a voz do Senhor quando Deus falava com ele. Né? Por isso que Abraão é chamado aí o pai da fé, porque ele aprendeu a andar com o Senhor usando a sua fé. Louvado seja Deus por isso. E amigo de Deus. A Sandra está lembrando aqui que ele foi chamado de amigo de Deus. A Deus chamava ele de amigo. Olha que experiência que ele tinha, com que esse homem tinha com Deus. E a gente vai perceber que ele vai precisar dessa experiência pela prova que viria pela frente. Né? E foi exatamente, amados, nesse momento, nessa fase de realização, né, de desfrute, de estabilidade, que o Senhor vai fazer a ele o maior de todos os desafios que Abraão teria que enfrentar na sua vida. Deus chega para ele agora, eu imagino Isaque grande, rapaz,
Eu imagino Isaac aqui já assim, perto da juventude, né? A Bíblia não nos dá detalhe da idade dele, quando isso aqui vai acontecer, mas eu faço as minhas conjecturas aqui. Eu acho que ele era um rapaz jovem já, e agora o Senhor chega para Abraão e diz aí o versículo 1 que nós lemos: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Olha o que o Senhor vai fazer com Abraão, amados. Toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Olha o que o Senhor está fazendo com Abraão, seu servo. O Senhor pediu o que ele tinha de melhor. O Senhor estava pedindo para Abraão o que Abraão mais amava. O Senhor estava pedindo para Abraão a promessa cumprida na vida dele. Era o que mais precioso Abraão tinha. Era o seu filho. E Deus agora está pedindo ele em holocausto. Vai, Abraão, vai em tal lugar, eu vou te mostrar o caminho, mas vai. E nós não vemos aqui Abraão discutindo com o Senhor. Nós não vemos aqui Abraão pedindo alguma consideração. Não, o texto fala de imediatamente Abraão começa a obedecer e vai rumo ao Monte Moriá para oferecer o seu filho. Eu imagino que angústia, eu imagino sofrimento, eu imagino que situação difícil que esse homem estava agora passando. Por isso que eu falei, né, o tema dessa mensagem é o maior de todos os desafios que Abraão teria que enfrentar. Eu quero dizer para vocês nessa noite, amados, que o plano que Deus tinha com Abraão passava por essa entrega. O propósito, o projeto de vida que Deus tinha na vida de Abraão passava por esse momento. Esse momento chegou. Chegou agora a hora da prova maior. Chegou agora a hora da entrega total. A obra que Deus tinha na vida de Abraão era tão grande, o ministério que Deus tinha na vida deste homem era tão grande, que Abraão precisava entregar tudo. Não podia entregar só uma parte. Deus queria tudo de Abraão. Chegou a hora de renunciar o melhor que ele tinha. Até a sua própria vontade. A vontade de Abraão certamente não era entregar Isaac. Mas Abraão se submete à sua própria vontade, à vontade de Deus, que era que Isaac fosse oferecido. Chegou a hora de Abraão viver 100% para Deus. Chegou a hora de Abraão viver pela palavra de Deus. Eu creio que, amados, esse é um desejo do Senhor não só para Abraão, mas para todos os seus filhos, que estes vivam pela palavra de Deus, que esses vivam totalmente entregues nas mãos de Deus. Deus tem ministérios para cumprir na vida de muitos dos seus servos, mas talvez esse ministério nunca seja completo da maneira como Deus planejou. Por quê? Porque talvez não há uma entrega total, como o Senhor pediu para Abraão aqui nesse dia. Eu me lembro da frase de Spurgeon, grande evangelista do século passado. Ele disse assim: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue na mão de Deus. John Wesley, o fundador do metodismo, certa vez ele disse na sua oração com Deus, falou: Senhor, dá-me 100 homens que não temam nada nem a ninguém, a não ser o pecado. Com estes 100 homens eu evangelizarei a nação da Inglaterra. Olha o que Wesley falou naquele dia para você: dá-me apenas 100 homens. 100 homens o que? Totalmente entregues, totalmente rendidos a Deus, que vivem inteiramente para Deus. Esse é o propósito de Deus na vida dos seus filhos, amados.
que vivam, que confiem nele integralmente, totalmente. Esse é o propósito de Deus, esse é o projeto de Deus. Isaac era tudo para Abraão. Ele era o seu maior testemunho. Ele era tudo que Abraão tinha, a bênção dele, o testemunho dele, a vida dele, tudo que eles faziam, certamente girava em torno do milagre de Deus, que era Isaac. Isaac, ele era o elo do cumprimento da promessa de Deus nas gerações futuras. Se Isaac morresse, como é que ia multiplicar? Ele não tinha mais filho, era o único filho. Então Isaac era o elo do cumprimento maior da promessa de Deus, que ainda não se cumpriu, que era formar dele uma família na terra e uma nação, que depois ia ser a nação de Israel. Todos nós conhecemos, sabemos disso. Mas o que o Senhor estava, amados, pedindo para Abraão, humanamente falando, contrariava tudo o que o Senhor mesmo tinha dito. Era contraditório, às vezes acontecem algumas coisas da nossa vida que a gente nunca entende. As coisas acontecem de tal forma, os desenrolados dos fatos na nossa vida, muitas vezes acontece de um jeito que nós não entendemos. E porque nós não entendemos, nós choramos, nós esperneamos, nós questionamos, nós nos voltamos contra Deus e mal sabemos nós que Deus está trabalhando. Quantas pessoas com essa pandemia que ficaram internadas por um tempo, que depois Deus curou, e nesse tempo Deus fez coisas maravilhosas na família. Mas às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, amados. Né? Mas Abraão, ele conhecia a voz de Deus. Abraão sabia quem era Deus, ele sabia discernir a voz do Senhor. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Por isso que ele não relutou, por isso que ele obedeceu de imediato. Ele já saiu para obedecer à vontade de Deus. Não, a gente não vê, vou dizer de novo, a gente não vê Abraão questionando a ordem de Deus. Ainda que aos nossos olhos, ele tivesse motivos de sobra para murmurar, para dizer, Senhor, não vou fazer isso. Isso não, Senhor, tudo menos isso. Ainda aos nossos olhos teria esse motivo, mas ele não fez isso, amados. Afinal de contas, que Deus é esse, né, que dá e depois tira? Que Deus é esse que faz um milagre tão grande e agora quer tirar o milagre? A pergunta reflexiva que eu quero fazer nesse sermão para as nossas vidas hoje é: será que Deus, nos dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais, será que Deus também não está fazendo algo semelhante ao que fez com Abraão? Será que Deus também não está pedindo hoje filhos? Deus não está pedindo mães, pais? Para alguns Deus pediu filho, para outros Deus pediu a mãe, para alguns netos Deus pediu a avó, o vô. Quanta gente nós perdemos nesse tempo, quantas pessoas foram embora. Deus pediu pastores, nossa igreja perdeu vários pastores até hoje. Pastores amados, consagrados. Deus pediu o pastor Manuel Messias, Deus pediu o pastor Isildinho, Deus pediu o pastor José Olímpio. Essa semana morreu outro pastor lá em Rondônia, da nossa igreja. Deus pediu muitos pastores, amados, de outras igrejas, de todas as religiões, todos o canto do mundo, Deus está pedindo. Será que Deus, no nosso tempo, também não está fazendo algo semelhante que Ele fez com Abraão? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Somente quem anda com Deus, somente quem experimentou Deus, de andar com Ele, de conhecer a sua voz, de conhecer a sua palavra, poderá responder afirmamente a esta ordem, à vontade de Deus. Senão não consegue. Senão nós vamos relutar e a gente não vai querer, não vai entender.
A gente vai questionar e a gente não vai permitir. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando a gente abre mão, quando a gente entrega, a gente nunca perde. Porque Deus sempre devolve para nós depois, de uma forma poderosa, multiplicada. E quando Ele não devolve em vida, é porque Ele fez a obra. E na ressurreição do justo, Ele receberá a coroa da glória, a coroa da vida eterna. A gente nunca perde para Deus, a gente sempre ganha. Mas Deus está pedindo. Deus está pedindo, muita gente. E como a gente vai reagir? Vamos reagir como Abraão, que obedeceu, aceitou a vontade de Deus? Ou vamos agir como pessoas que choram, que esperneiam, que brigam e blasfemam e se voltam contra Deus? Jó, nos dias da sua maior aflição, ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. É a experiência de quem andava com Deus. Experiência de quem conhecia Deus. Caso contrário, ele ia dar ouvido à voz da sua mulher, que o mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Abraão confiava tanto em Deus, amados, que lá no livro de Hebreus está escrito assim que Abraão, ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac até mesmo das cinzas, para dar continuidade à obra e à promessa na vida dele. Olha que fé que Abraão teve, é por isso que ele foi chamado o pai da fé. Quando ele resolveu obedecer a Deus, ele não pensava assim, vou perder o meu filho. Não, ele pensava assim, Deus fez uma promessa e Deus não é homem para mentir. Então, se ele está mandando eu sacrificar meu filho, ele tem poder. Depois que eu obedecer ele, ele vai fazer alguma coisa para que eu tenha de volta. O livro de Hebreus fala isso, que ele sabia que Deus era poderoso para reverter a situação, para que da cinza levantasse Isaac novamente, para cumprir o seu projeto na terra. Olha que fé que esse homem tinha, amados. Então, a fé de Abraão não estava apoiada no Isaac que ele via com seus olhos carnais, não estava apoiado no seu filho que ele via, mas estava apoiada na promessa que Deus fez a ele, que ele aprendeu a olhar com os olhos da fé, que ele aprendeu a contemplar com os olhos espirituais, não com olhos carnais. Amados, nós precisamos pedir para Deus nos dar olhos espirituais. Se nós não entendemos o que Deus faz, o que Deus está fazendo, quando nós olhamos para as situações com nossos olhos carnais, a gente chora, a gente reclama, a gente não entende, a gente briga com Deus. Mas quando nós temos olhos espirituais, nós acreditamos que Deus não mente, que Deus não volta atrás, e que Deus nunca erra, e que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é bom, é por um propósito maior. Esta é a fé que Deus quer implantar no nosso coração, amados irmãos. É por isso que ele é chamado, como eu já disse agora há pouco, o pai da fé. O primeiro a confiar e a andar com Deus pela fé e não por vista. Agora Abraão chega ao lugar em que o Senhor indicou. Lá, ele chega no lugar que o Senhor mostrou, no Monte Moriá, e a Bíblia diz que ele faz um altar. Ele coloca a lenha naquele altar. Ele amarra o seu filho Isaac, e agora ele levanta o punhal e ele vai sacrificar. Ele está realmente ali obedecendo a Deus. No seu coração, ele está obedecendo a Deus. Ele levanta o punhal para sacrificar o seu filho. E nessa hora, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, não estenda a sua mão contra o rapaz. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Não me negaste o teu filho, o teu único filho. E depois o texto continua dizendo que o Senhor também iria abençoar. Que o Senhor agora, de fato, o Senhor iria abençoar e cumprir a promessa na vida de Abraão e fazer dele uma grande nação. Graças a Deus por isso. Quero dizer para a igreja nessa noite, todos quantos nos ouvem, que é no nível de entrega como a de Abraão que nós vamos começar a viver os milagres de Deus na nossa vida. É no nível de entrega semelhante à de Abraão, amados,
é que nós vamos viver os propósitos que Deus tem para cada um de nós. É que esses propósitos que Deus tem para cada um de nós vão começar a se desenvolver e de uma maneira frutífera. É nesse nível de entrega, amados. É num nível de entrega semelhante ao de Abraão que nós vamos viver 100% para Deus, dentro da vontade de Deus, e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um, como diz lá na parábola do semeador. É nesse nível de entrega que nós vamos conhecer a Deus de verdade e sermos instrumentos poderosos na mão dele, na face da terra. Uma semente, para que ela possa germinar, primeiro ela precisa ser enterrada. Primeiro a terra precisa cobri-la, para que ela possa morrer e depois nascer uma nova planta, novas espigas, e agora essas espigas vão produzir frutos multiplicados. Não é apenas uma semente, né? Agora são muitas sementes, são muitos frutos que irão frutificar e produzir através dessa semente que morreu. Amém? Amém. Eu quero concluir a mensagem dessa noite lembrando a você que Isaac, ele foi poupado. Na verdade, Deus estava colocando Abraão à prova. E Abraão, de verdade, matou Isaac no seu coração. Mas Deus não permitiu que o ato se concretizasse. Deus não precisou disso. Deus não queria isso. Deus nunca aceitou sacrifício humano. Deus estava colocando seu filho, Abraão, à prova. Então, Isaac foi poupado. Mas o Filho de Deus não foi poupado. Jesus não foi poupado. Se você for ler todo o texto aqui, você vai ver que quando o anjo fala com Abraão e diz, não estenda as mãos, aí ele olha do lado, ele vê que tinha um carneiro enroscado ali no arbusto pelo chifre. E Abraão pega aquele carneiro e sacrifica naquele altar no lugar de Isaac. Isaac foi poupado, mas Jesus não foi poupado. Não havia um outro caminho, não havia uma outra saída para Jesus. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Agradou ao Pai entregar o seu filho naquela cruz. Jesus não tinha uma outra alternativa, ainda que ele pedisse ao Pai, ainda que ele pediu isso ao Pai. Lá no Getsemane, Jesus se rendeu totalmente a sua vontade, a vontade do Pai. Ele disse, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando ele vai para a oração, ele volta, o Pai não responde, então ele entende que não havia outro caminho para ele. O Pai não iria poupá-lo daquela hora, e não poupou. Sabe por quê? Por amor de mim, por amor de você. O pecado foi carregado sobre ele naquela cruz. O castigo, né, que nos traz a paz estava sobre Jesus. O Filho de Deus não foi poupado. Ele aceitou morrer, mas ao ressuscitar ao terceiro dia, amados, agora ele pode dar vida a milhares e milhares de pessoas que foram até ele. Aleluia. Ele se deixou morrer, ele desceu à sepultura, assim como o grão de trigo, ele também morreu, mas ele ressuscitou agora em nova vida. E agora ele pode salvar todos quantos forem até ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo assim, talvez até agora você cuidou dos seus próprios interesses. Talvez até hoje você tenha vivido para si próprio. Talvez até hoje tudo que você fez foi pensando em você, na sua casa, na sua família,
né? Talvez você tenha vivido para agradar muito mais a si mesmo do que a Deus. Talvez as suas orações, as suas rezas tenham sido para que Deus te dê coisas. Tem sido pedindo bênçãos, pedindo vitória, pedindo sucesso no seu trabalho, no seu emprego, todas essas coisas, pedindo curas. E tudo isso tem o seu valor a seu tempo. Tudo isso é bom, é necessário, é importante. Mas quantos estão prontos para partir, para obedecer, como Abraão fez naquele dia, para servir a Deus por um propósito maior do que você mesmo e as suas coisas? Quantos estão dispostos a abrir mão da sua própria vontade em favor da vontade perfeita de Deus? Esse é o nível de entrega que Deus está buscando. Esse é o nível de adoração, esse é o nível de relacionamento que Deus tem buscado com os seus servos nesses dias. Pessoas que são capazes de se sujeitar a Ele totalmente, de conhecer a Deus como Ele é, de viver inteiramente para Deus. E isso, Deus não vai fazer isso por nós. Ele vai pedir que nós façamos isso. Essa obediência cabe a nós. Deus espera essa obediência dos seus servos. Eu termino perguntando, qual é o seu Isaac que precisa ser sacrificado no altar para que você possa viver 100% para Deus, para que você possa viver o milagre de Deus todos os dias da sua vida? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te envolva, que você tenha esse privilégio, como Abraão teve, de se entregar, de se render e de viver 100% na promessa dele. Eu gostaria de orar, gostaria de fazer uma oração nesse momento, pedindo que Deus nos ajude a fazer isso. Porque Ele tem buscado pessoas nesse nível de entrega, de rendição. Amém? Vamos orar? Se você quiser ficar de pé onde você está, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo. Eis-nos aqui, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver 100% para a sua glória e para o seu louvor. Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele andou com Deus, porque ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele aprendeu a discernir a voz de Deus. Por isso ele não brigou, ele não relutou com o Senhor naquele momento. Antes, ele partiu logo para obedecer. Pedimos que o Senhor nos capacite, Deus, a andar com Deus como Abraão andou. Abençoa cada vida que está hoje participando deste culto. Cada pessoa que talvez vá ouvir essa mensagem daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não sei. Que no dia que essa pessoa ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo toque no seu coração, para que ela se renda totalmente à vontade do Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque temos amado as nossas coisas. Nos perdoa, Senhor, porque temos vivido até aqui cuidando de nós mesmos, cuidando dos nossos próprios interesses, vivendo para agradar a nós mesmos, Pai. Muito mais a nós mesmos do que ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, que muitas vezes nos aproximamos de Ti apenas para pedir, dá-me, dá isso para mim, dá aquilo para mim, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. E nunca temos nos oferecido para sermos bênção nas Tuas mãos, para que o Teu projeto, a Tua salvação, o Teu reino, Senhor, possa alcançar a terra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta noite. Amém. Que o Espírito Santo continue usando esta mensagem para levar-nos ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira entrega. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.